Recentemente eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o fechamento de salas durante o ano letivo. Se é bem verdade que em algumas diretorias foi possível reverter esse fechamento, pelo menos temporariamente, até o final do segundo bimestre, é verdade também que o governo do estado está amparado por uma resolução, que é a Resolução 2 de 2016, que permite o fechamento de salas durante o ano letivo. E tudo isso me fez pensar em possibilidades de como reverter esse fechamento ou impedir que salas sejam fechadas. E aí eu lembrei de uma legislação que foi aprovada em 2015 e é sobre ela que eu vou falar no vídeo de hoje. O meu nome é Thiago Luz e você está no canal Thiago na Área. E se ao final desse vídeo você gostar do conteúdo, se achar que é interessante e não for inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, assim você não perde nada do que acontecer por aqui. A legislação que eu estou falando é a Lei 15.830, de 15 de junho de 2015. Essa lei é fruto do projeto de lei número 7 de 2009 do deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL. Esse projeto de lei que foi aprovado e se tornou a Lei 15.830, no seu artigo 1º, diz que fica o Poder Executivo autorizado a limitar em até 20 alunos o número de matrículas das salas de aula do ensino público fundamental e médio que tenha matriculado um aluno com necessidades especiais. Esse é o termo que está na legislação. No parágrafo único, diz que, caso seja em número maior, 2 ou 3 estudantes, as matrículas não poderão ultrapassar 15 alunos na sala que tenha esses alunos nessas condições. Essa legislação é extremamente importante, porque ela limita a quantidade de estudantes. Mas ela tem alguns problemas, que é o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado, ou seja, a autorização para que o governo faça isso, porém, não é uma obrigação. Então vamos lá, esse é um dos pontos que me chama a atenção nesse sentido. Aí o parágrafo único que fala que o número de matrículas, 1, 2 ou 3, limita a quantidade de estudantes. E aí no artigo 2º diz que o número de alunos de salas de aula do ensino privado, fundamental e médio que tenha matriculado 1 ou 2 alunos com necessidades especiais fica limitado a 20 matrículas. Também versa sobre o ensino privado, das escolas privadas. Artigo 3º diz que as salas de aula do ensino médio ou fundamental que tenham matriculado os 2 alunos com necessidades especiais, dependendo do grau de dependência desses alunos, poderão ter um professor auxiliar ajudando o professor regente da classe, da aula ou da classe. Então, mais uma possibilidade que é de um professor auxiliando. Hoje no estado tem a função do professor auxiliar, do ensino colaborativo, mas o professor não fica o tempo todo acompanhando o estudante, auxiliando o professor, No caso do ensino colaborativo, por exemplo, o professor fica em várias salas, determinadas aulas específicas. O artigo 4º fala sobre as despesas decorrentes dessa lei, conta de dotação orçamentária específicas, próprias, suplementadas se necessário, e o artigo 5º é o artigo que eu vejo como o mais problemático dessa situação, que diz o seguinte: ulterior disposição regulamentar dessa lei definirá o detalhamento técnico da sua execução. Ulterior significa que será posterior, ou seja, deve haver a regulamentação dessa lei por alguma legislação que o Estado coloque em vigor, seja um decreto, sejam resoluções, enfim, uma legislação que regulamente a aplicação dessa lei, como que essa lei será aplicada. O artigo 6 diz que essa lei entra em vigor na data da sua publicação, e aí a Assembleia Legislativa, 15 de junho de 2015, Fernando Capês era o presidente da Lesp na época, e foi publicada essa legislação. Acontece que até hoje essa legislação não foi regulamentada, nem por decreto, nem por resolução. Então, existe a lei, ela limita a quantidade de estudantes, é uma lei que, ao meu ver,
é positiva no sentido de você diminuir a quantidade de estudantes por sala e conseguir dar um atendimento de melhor qualidade, ministrar aulas melhores para esses estudantes. E se o Estado está tão empolgado em utilizar as legislações que existem, que são antigas por sinal, como o fechamento das salas durante o ano, uma resolução de 2016, por que não regulamentar essa lei de 2015 que na prática nunca foi aplicada? Eu lembro que quando houve a publicação da lei, algumas escolas até conseguiram ali fazer a aplicação dela, diminuir a quantidade de estudantes por sala, porém, pouco tempo depois a própria Secretaria da Educação orientou que não seguisse porque não havia regulamentação da lei. Então, por que não regulamentar essa lei? Então fica aí uma questão para a gente pensar, para a gente debater nas nossas unidades, buscarmos formas aí de fazer com que essa lei seja regulamentada. Pressionar aí os deputados para que pressionem o governo do estado, seja por meio de um PDL, que é um projeto de decreto legislativo, seja pressão para que seja publicado um decreto do governador, resolução do secretário regulamentando essa legislação, seja por meio das entidades acionarem, se possível, o judiciário ou pressionarem o secretário, acionar o judiciário, todas as medidas que forem possíveis para que a lei seja regulamentada e seja de fato cumprida, não seja apenas uma lei para inglês ver. Então, essa legislação é extremamente importante e eu creio que pode ser um caminho para a gente reverter esse problema do fechamento das salas durante o ano e de quebra ainda ter levar a pauta a discussão pela redução do número de estudantes por classe, para que a gente tenha melhor qualidade. Venho batendo nessa tecla já há alguns vídeos, porque não dá para você ministrar uma aula de qualidade numa sala com 40, 35, 38, 45, dependendo do segmento que você está lecionando. Então, vamos lá, né? Vamos refletir. Então, um vídeo propositivo, né? A gente só reclama, como dizem? Não, a gente pensa e a gente propõe também. Então, tá aí, proposta que regulamente-se a lei 15.830, um alô para as entidades, para que elas possam pensar também em alternativas nesse sentido. E vamos lá, vamos seguir firmes e quem sabe levantar uma hashtag aí, regulamenta lei 15.830. Coloca nos comentários a hashtag, usando as suas redes sociais. Vamos fomentar esse debate aí e fazer valer os nossos direitos também. No mais, era isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje. Deixo aqui meu forte abraço. Sempre que você puder, faça o bem. Até o próximo vídeo.